noite para você sintonizado conosco em facebook.com/Rock Esportiva, também aí no Facebook do São Carlos em Rede, da Simbrala Eventos. E neste mundão de compartilhamentos, estamos chegando com a live deste domingo, Dia das Mães. Um ótimo, feliz e santo Dia das Mães aí para todas as mamães. Estamos chegando, né? Oferecimento aí no apoio da King Comunicação, da Multifísio Fisioterapia e de todos os nossos amigos aí que estão conosco nesta noite de hoje. Para uma noite muito especial, uma noite muito legal, que a gente esperou aí um tempo aí para a gente conseguir conciliar a agenda aí dessa nossa convidada muito especial. E para nossa alegria hoje, Gláucia Santiago estará conosco. Ela que passou aqui pelo EPTV com muito brilhantismo e onde nós a conhecemos, né? Um pouquinho, mas hoje o dia é dela, todo dela hoje aqui na nossa live deste domingo, para a gente poder falar muito de futebol, contar muita resenha, contar as histórias do Rovanir que algumas pessoas não contam, mas a Gláucia sabe e também ela vai contar hoje aqui para nós, brincadeira. Gente, estamos chegando então, boa noite a todos, um ótimo finalzinho de domingo de Dia das Mães aí para todos vocês. E vamos ao que interessa, né? Vamos aí começar a girar a nossa equipe aqui, Rádio Rock Esportiva, a nossa convidada de hoje. Começando com o nosso narrador, Rovanir Frias, que já está ligadinho, conectado conosco aí. Boa noite, Rova. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Rafa. Boa noite, Ednelson. Boa noite, minha grande amiga Gláucia Santiago. Uma alegria tê-la aqui na nossa live. Realmente a gente estava aí tentando acertar uma data, né? Olha, Gláucia... Estava sendo pressionado pelo Rafael e pelo Ednelson, se não conseguisse acertar uma data contigo, olha, tava pego. Mas a Gláucia é uma grande amiga, uma das grandes amizades que o jornalismo esportivo e o futebol me deu aí nessa jornada, e a gente está muito feliz de poder contá-la com a sua presença. Muito obrigado, Gláucia. Sem dúvida. O Covid atrapalhou um pouquinho, né? Porque a ideia era a gente convidá-la para participar de uma transmissão nossa lá no Morumbi, entre São Paulo e Red Bull, mas aí o Covid acabou adiando um pouquinho aí esse nosso encontro no estádio. A gente que se encontrou lá em frente ao Allianz Parque, né, no jogo que a gente fez entre Palmeiras e Ferroviária, mas ainda teremos muitas oportunidades também aí para a gente marcar realmente dentro do campo. Ednelson Simonetti, nosso comentarista da Rádio Rock Esportiva conosco em mais uma noite. Boa noite, Dinho, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rovanir. Boa noite, Gláucia. Prazer estar falando com vocês mais uma vez aí. Desejar à mãe de todos vocês aí um feliz Dia das Mães, né? Uma data especial aí. E também a data especial para a gente estar conseguindo, né? Como o Rovanir disse, conseguiu conciliar as nossas agendas aí e poder bater um papo legal com a Gláucia aí. Eu tenho certeza que vai ser muito agradável, porque a resenha que estava antes do ar aí já prometia, né? Verdade. Verdade mesmo. E a nossa convidada, né? Agradecer de antemão, viu, Gláucia? Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar conosco nessa noite de domingo, Dia das Mães, aí uma data especial que a gente está realmente aí nesse isolamento, distante das mamães. Aqueles que moram com as mães têm esse privilégio no dia de hoje, né? De poder dar aquele abraço, mas aqueles que não moram junto, que estão longe, que é o nosso caso, a gente passa aí usando a tecnologia, podendo dar aquele abraço virtual. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vinda. Boa noite, Gláucia. Ô, Rafa, ótima noite para você, Rovanir, Ednelson. Um prazer enorme estar com vocês. Fico muito feliz com esse convite, que a gente pode estar junto mais uma vez, um pouquinho, nem que seja assim, né, com essa ajuda da tecnologia. Muito bom poder conversar com vocês. Tem muita história, sim, né, mas não dá para a gente entregar todo o bastidor. O Rovanir, ele falou que ele estava sendo pressionado aí. Fica tranquilo, Rova, não vou entregar tudo, fica sossegado, companheiro é companheiro. Mas estava difícil a gente conciliar mesmo, porque como a gente tem brincado na ESPN, né, a gente também faz a nossa live, já que a moda da quarentena é live de música e tal, como nós estamos também entrando ao vivo de casa, acaba sendo a nossa live, né? Então, ao longo da semana estava difícil de conciliar, mas deu certo. Já fiz hoje cedo a live da TV e agora posso estar aqui com vocês para a gente bater um papo. Muito bom, muito feliz em estar com vocês, em falar com todo o pessoal aí de São Carlos, região.
Região, inclusive, que eu tenho muita saudade aí dessa cidade, de todo o pessoal, tenho muita saudade da região de São Carlos. Muito bem. Para começar, então, para a gente achar que a gente vai aliviar um pouquinho a dele, vamos começar com ele, então, para ele fazer a primeira pergunta, a primeira colocação para você aí, o nosso narrador Rovanir Frias. Vamos lá. Glaucio, eu queria saber como está essa mudança de rotina, né? Vocês aí da ESPN tinham uma rotina diferente, né? Com jogos, né? E aí, de repente, teve que parar tudo. Como que foi essa mudança na empresa, né? Que tinha vários programas, teve aí até uma diminuição. Como está sendo isso para vocês? Nossa, Rova, é totalmente diferente, né? Assim, claro que mudou a rotina de todo mundo. No primeiro momento, a gente, em março, quando a empresa, no começo do processo de quarentena, a gente chegou a ficar durante uma semana trabalhando em grupos, né? A ideia era que nós fôssemos divididos em grupos para que não houvesse problema, para tentar diminuir um pouco o encontro de muita gente na redação, mas durou pouco, que logo veio a orientação para que fechássemos a redação. E aí, naquele primeiro momento, acho que todo mundo foi pego de surpresa por pensar como é que a gente faz isso agora, né? Como é que a gente vai colocar a TV no ar não estando na TV, não estando na rua? Como é que deve ser isso? Mas, por outro lado, também foi muito desafiador, assim, porque a gente teve que fazer TV do computador, via internet. Então, tivemos que aqui todo mundo se reinventar, aprender coisas diferentes, coisas novas, para conseguir colocar o programa no ar. Lógico, houve uma diminuição da grade. Por exemplo, o Sport Center que eu apresento, todos os dias nós temos 3 horas no ar, das 15 às 18. Aí agora nós fazemos uma versão de 1 hora, muito por conta também, né, da diminuição de assunto, por tudo também estar muito parado, né, os campeonatos parados e tudo. Mas a gente teve que se readequar, tivemos também que fazer uma adequação na grade, mas principalmente dessa forma de trabalhar, né? E é curioso, porque embora a gente esteja cada um na sua casa, também nesse novo formato, nós estamos divididos em grupo, a gente tem a reunião de pauta todos os dias, os grupos de WhatsApp para trocar notícia, para trocar ideia, e aí aumentou muito até o contato com pessoas que no dia a dia a gente não trabalhava tão diretamente juntos. Então, um editor que fechava uma edição da noite, que agora também já trabalha com outra edição. Então, é curioso, nós estamos separados, mas acabou fortalecendo o laço de amizade entre alguns da empresa, né? Então, eu acho que tem até uma coisa muito legal para a gente ver nisso tudo. Foi um momento da gente se reinventar, da gente aprender muita coisa, e isso coloca a gente à prova. Acho que depois de um tempo até de carreira e profissão, né, a gente até se acomoda, vamos dizer assim, ou já faz a coisa com uma certa facilidade. Aí, de repente, quando aparece um desafio, você tem que se reinventar. Então, acho que a gente consegue tirar algumas coisas até positivas dessa situação. Mas não é fácil, lógico que temos as limitações, internet, durante o programa cai, a gente perde a frequência, e aí também tudo tem que entrar num bom humor, até porque quem está em casa também sabe o que a gente está passando, o que a gente está fazendo para estar no ar, né? Mas tem sido complicado, desde março já, e agora a expectativa de mais esse mês todo, nesse período de isolamento social. Mas a gente está conseguindo, acho que a gente consegue levar um produto legal para o ar de produção, temos entrevistas e discussões. Eu acho que toda a grade que nós temos hoje tem sido bem legal, dentro desse formato que a gente se propôs a fazer. Muito bacana, realmente. Aí a gente se reinventando, né? Nós também aqui de casa, né? Tentando de alguma forma manter a equipe em atividade. Começamos gravando os áudios, né? Até a gente descobrir também o uso da tecnologia e conseguir colocar a galera ao vivo, que é o mais legal, realmente, o mais bacana de ter todo mundo ao vivo. Ednelson! Sem contar, Rafa, o que vira a nossa casa, né? A nossa casa é um verdadeiro estúdio. Por aqui tem coisa espalhada para todo lado. Então tem tudo, tem luz, tem caixa para dar a altura do computador, é livro para empilhar. Então você vê, a casa é um estúdio remoto aqui. A mesa de jantar é a mesa de escritório, e assim a gente vai se adaptando também. Exatamente isso. A gente aqui em casa também, né? Eu tô com as crianças, com a esposa em casa desde o
18 de março, né, nessa quarentena. E aqui também, demos um jeito de usar aqui a sala para improvisar um estúdio aqui, colocar umas camisas, colocar na mesa aqui o equipamento e realmente se reinventar nesse período aí para conseguir estar muito próximo do nosso público, das pessoas que a gente gosta aí, dos nossos convidados. Ednelson Simonetti, fica à vontade, meu amigo. Bom, já que vocês estão falando do estúdio improvisado, né, eu vou falar do meu também aqui, né? Eu tô com um vaso, um livro em cima do vaso e uma caixinha de remédio em cima do livro e o caule da plantinha aqui servindo de apoio para o celular. Tá uma maravilha, né? Mas assim, Glaucia, voltando um pouco, lá no início, aquela Glaucia lá do ensino médio, sempre sonhou em ser jornalista ou tinha uma outra opção? Sempre quis ser jornalista. É uma coisa que eu tive comigo assim desde muito cedo, né? Quando eu era criança, até eu falava que seria atriz, sempre gostei muito disso, mas desde quando a gente começa a de fato desenhar um rumo na vida, né? Quando eu já era adolescente, assim, na casa talvez dos 12 anos, eu já tinha isso muito certo comigo. Eu sempre gostei muito de esporte, então eu acho que isso me levou muito à escolha da profissão, de ver ali aquele pessoal trabalhando em campo e tal, e eu pensava, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, eu sempre fui buscando informações, fui procurando saber como é que era de fato a profissão e tal. Sempre busquei informações para ter certeza disso. Mas foi uma coisa que sempre foi muito minha, assim. Sempre gostei de acompanhar, sempre fui de ler jornal. Eu tinha recortes de jornal guardado, muita fita que eu gravava, programas que eu gostava, reportagens especiais, pastas e pastas de recorte de revista. Então, eu tinha muita coisa. Rádio, que eu sempre amei ouvir rádio, jogos no rádio. Então, isso sempre foi uma coisa muito minha e que acho que direcionou aí a escolha da profissão. Que bacana, que bacana. O pessoal da nossa live aqui mandando um abraço para você aqui, boa noite. O Gilberto Santos está conosco. Grande Giba, já mandou pergunta, já vou passar, viu, Giba? Ele é assessor da Liga Paulista de Futsal, estava sempre com a gente aqui o ano passado, quando a Intel estava aqui na cidade, né, no projeto aqui em São Carlos. O Benê Cesarani também está conosco já aqui. O Jobson Elias, a Paula Vieira, o Anderson e a Tatiana Molina, o Fábio Luquezzi e o Fernando Cordeiro aqui, todos mandando uma boa noite aí para você. E o Gilberto Santos, que é o Giba, né, o Gil, já mandou aqui para você se você já trabalhou como locutora, porque as chamadas da plataforma Radiosnet têm uma voz muito parecida com a sua. Segundo o Giba, ele quer saber, Glaucia. Um abraço para essa turma toda que está acompanhando a gente aí, muito legal. Um abraço para o Giba, que mandou a pergunta. Não, nunca fiz trabalho de locução, não. Mas estamos aí, né, gente? Ué, vai que tem uma proposta boa, né? Tiver oportunidade, né, Glaucia? Então, a gente estuda propostas, né? Tô brincando. Nunca fiz trabalho de locução, não. Pode ser alguém parecido. Aí é engraçado que nesse mercado sempre tem alguém parecido com a gente, de fisionomia, de voz. É muito comum as pessoas encontrarem, porque parece tanto, é sua irmã. A gente tem uns irmãos meio perdidos aí pro meio, né? Deve É ser verdade. isso. Você falou do gosto pelo rádio, né? Pelo esporte aí. Você foi trabalhar na TV. Tinha essa vontade, você chegou a passar pelo rádio, teve essa vontade de trabalhar no rádio, ou as coisas aconteceram naturalmente te levando no caminho já da TV? Rafa, tive vontade de trabalhar em rádio, mas nunca consegui uma oportunidade. Embora eu tenha procurado, nunca deu certo. E quando eu estava procurando emprego e tal, surgiu a oportunidade na TV. Na verdade, não foi uma coisa assim, olha, quero trabalhar com TV. Eu não tinha muito um veículo com o qual eu queria, assim, dava preferência para trabalhar. Eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, queria trabalhar com esporte. Então, eu sempre ia em busca dessa parte do jornalismo, né? E aí tentei rádio, não tive nenhuma oportunidade, e aí eu acabei entrando na TV numa vaga de temporária, né, em produção ainda de TV e ainda também no jornalismo geral, que eu fiz também durante muito tempo, aí na EPTV eu fazia não só o esporte, mas também o jornalismo geral, o pessoal que acompanhava acho que se lembra bem. E aí foi assim, né? Porque antes, inclusive, de trabalhar em TV, eu tinha trabalhado em outras áreas. Eu fui assessora de imprensa, trabalhei com comunicação interna, e isso fora do esporte, assim.
trabalhei com assessoria de imprensa de hospital, trabalhei com comunicação interna de comércio de varejo, então fiz outras coisas até, de fato, conseguir entrar no que eu queria, assim. Mas nunca trabalhei com rádio e aí acabei entrando em TV e fui embora. Ah, vai comentar jogos com a gente. Vamos dar essa oportunidade. Vamos lá, vamos estar juntos em jogos. Vamos estar juntos aí na capital quando Vamos a gente tinha até, né, sinalizado de alguma forma naquele jogo São Paulo e Red Bull. Pois é. Mas ainda vai dar tempo, você vai ver. Vamos ter muita Vai oportunidade. dar tudo certo. Se Deus quiser, tudo isso vai passar, a gente vai estar junto em muitas oportunidades. Verdade. Um abraço aqui, ó, pro Wagner Luiz, Fernando Cordeiro também. Boa noite, pessoal. Boa noite, Glaucia. Assisto a ESPN desde 1998. O melhor canal de esportes. E a Glaucia chegou para brilhantar ainda mais os programas do canal. O Fernando Cordeiro, corintiano, mandando para você, viu, Glaucia? Valeu, um abração para ele. Obrigada aí pelo carinho. O Wagner Luiz, o Felipe Fraga, Apolo Ferreira conosco, o Gilberto Correia, grande Giba, árbitro aqui de São Carlos também conosco. Tá mandando aqui também o Gilberto Santos, obrigado, Rafa. Depois eu te mando uma chamada da Radiosnet entre aspas aí, a sua voz, viu, Glaucia? Aí você me rebate para eu ver quem é. É verdade. Ô, Luísa Frias, grande mamãe aí do nosso Rovanir Frias, boa noite, abraço para a Glaucia aqui, tá mandando um abraço. Ô, boa noite, dona Luísa, que saudade que eu tô da senhora, faz tempo que eu não vejo a senhora, feliz Dia das Mães. Teve um período aí que... Querida dona Luísa, beijo para ela também, feliz Dia das Mães. Dona Luísa, parceira aí de São Carlos também, hein? Beijão para ela. Ô, quantos jogos nós assistimos lá na casa do Rovanir, na época boa, hein, Rova, que a gente jogava futebol, mas depois a gente vai contar essa história. O Felipe Nabarro tá conosco também, lá da Federação Paulista de Futebol. O Natan Moraes também, mandando boa noite. Ele que foi fisioterapeuta também, esportivo aqui, do São Carlos Futebol Clube, na nossa live de hoje também. Dinho, que não é o Edinho, hein, Dinho? Boa noite de novo aí, fica à vontade mais uma vez, viu, Dinho? O Edinho pegou, né, Edinho? O Jotinha, viu? O Edinho é só pro J Júnior, né? O J Júnior batizou ele de Edinho. E como é um batismo do J Júnior, que a gente, né? O Jotinha, não tem como negar, né? Não tem como, né? Isso que eu ia dizer. Aí é Edinho mesmo, não tem jeito. Jota é maravilhoso. Um batismo do Jota vale muito. Vai de Edinho, então. Se ele falou, tá falado. Agora é Edinho. É isso aí. Ô, Glaucia, você fazia na época aqui na região, como você disse, o jornalismo geral, né? E além do jornalismo esportivo, né? Além de se destacar no jornalismo esportivo. Assim, em algum momento, assim, você pensou assim, em pender para um outro lado, para o jornalismo geral, e deixar a parte esportiva do lado, porque isso te consumia mais? Ou deu para casar certinho as coisas aí, deu para fazer um equilíbrio legal? Não, deu para fazer um equilíbrio legal, sim. Eu sempre quis trabalhar com o esporte, então era o meu foco. Mas o jornalismo geral também era muito legal de fazer, principalmente grandes acontecimentos, né? Os factuais que a gente costuma dizer, que são as coisas mais do dia, né? Acidentes, aquelas coisas maiores que a gente tinha, ou mesmo grandes coberturas, são muito legais de fazer. E isso também dá um aprendizado muito bacana, assim. Eu acho que tudo agrega demais para a profissão, né? Então, claro que a gente trabalhar em outras áreas, isso também ajuda demais. O esporte, a gente costuma dizer que o esporte também, como a gente, por exemplo, o esporte a gente tem todo dia uma coisa muito parecida para fazer, principalmente quem está nos treinos, no dia a dia de clube, quem é setorista. Então, exige até uma como que eu posso dizer, uma criatividade, uma forma mais ampla, vamos dizer assim, do repórter se comunicar e inventar sempre uma nova reportagem, sempre caçar uma informação, sempre buscar mais coisas, né? E isso também ajuda para o jornalismo geral, te dá uma vivência diferente que você também usa no jornalismo geral. Hoje a gente está vendo aí nessa cobertura de pandemia, muitos jornalistas da área de esporte, as empresas estão usando na cobertura do jornalismo geral por conta de necessidade, enfim, né? Também das coisas no esporte estarem paradas,
mas eu acho que a gente tem esse compromisso também de saber lidar, de trabalhar também, porque na verdade nós somos jornalistas, né? E ponto. Embora tenhamos aí uma área ou outra, um se especializa em política, o outro em economia, mas nós somos jornalistas. Então, eu acho que é legal a gente ter essa linguagem também plural, de trabalhar, de conhecimento. Mas a área do esporte sempre foi o que eu quis fazer, e assim, eu conciliava, porque também era preciso, né? Porque a gente tinha aí como função ser repórter e fazer de tudo, mas era sempre também para onde eu tentava focar, para onde eu buscava fazer as transmissões, fazer outras coisas à parte, para não deixar esse foco escapar. Muito bem. Rova, fica à vontade, meu amigo. Ô, Glaucia, vamos ver. Oi, voltou, né? Ah, voltou, agora sim, isso. Não, beleza. Ô, Glaucia, saindo um pouquinho do esporte, eu gostaria que você falasse sobre o momento do jornalismo atual, né? Eu lembro que antes, quando você estava aqui na região, a gente ainda brincava quando você ia lá no Luizão. Você torce lá para a Ferroviária, vai lá para Araraquara. Quando você ia para Leme, o pessoal reclamava que você ia muito para São Carlos. Lá em Rio Claro, Velo, Rio Claro, aquela rivalidade. Mas era mais da brincadeira, né? Mais aquela gozação, tiração de sarro. Hoje em dia, o jornalismo está vivendo um momento muito difícil, né? Jornalista sendo agredido, fazendo sua função. O mundo parece que está perdendo a mão. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento atual do jornalismo, não só o esportivo, mas em geral. Tá, Rovani, é uma constatação muito triste essa, né? Eu estou aqui trabalhando em home office, mas eu fico pensando nos meus amigos que estão na rua trabalhando e passando por situações complicadas, não só de você cobrir uma pandemia e correr o risco de ficar doente, de tudo isso, de estar exposto à doença e tantas outras coisas, mas também exposto à violência, né? E é uma violência verbal, psicológica e muitas vezes até física. E não é assim, desse momento já vem um pouquinho antes. Recente também a greve dos caminhoneiros que nós tivemos há um tempo atrás. Tivemos equipes também agredidas, exercendo a sua função, né, o seu trabalho de cobrir, de trazer a informação. A informação é essencial, né, em qualquer sociedade, e é cura também, né, a informação para esse momento que a gente está também é cura. Mas infelizmente o jornalista não tem sido visto como esse elemento importante dentro dessa sociedade, dentro dessa engrenagem. E eu acho que mostra uma sociedade doente, né? E não estou dizendo doente pela pandemia que estamos vivendo, não. É uma sociedade doente aí de princípios e de entender muito bem o que está acontecendo. Eu lamento, isso acontece muito, acontece ainda também na área esportiva e não só nessa coisa saudável como você falou, porque isso é do futebol, um provoca o outro, um amigo, um torcedor, mas já fugiu também dessa coisa saudável. Já ouvi muita coisa em estádio, por ser mulher, e o pessoal acaba trazendo também posicionamentos políticos para o lado do profissional, e aí você acaba sofrendo com isso. Então, as pessoas estão misturando muitas coisas, as pessoas estão perdendo bem a noção, né, Rova? E eu acho isso triste. Eu acho isso triste porque é uma profissão linda, é uma profissão assim que a gente faz com muito amor. Eu sempre digo isso, assim, o jornalista é um cara que ama o que faz, porque não é possível, muitas vezes é muito cansativo, muitas vezes todos nós já um dia pensamos em desistir pela canseira, por condições de trabalho, por remuneração, por muita coisa dentro do nosso mercado de trabalho, e ainda ter que ser hostilizado cumprindo a sua função não é fácil, né? A gente fala, pensa, você está lá fazendo o seu trabalho, entra alguém e te agride. Não, isso não é normal, né? Então, e o que eu acho além disso, redes sociais também, as redes sociais também facilitam isso, né? Facilitam essa agressão, porque ali as pessoas não têm medida, parece que não tem cara, as pessoas se sentem livres para te agredir.
e para até fomentar muitas coisas em redes sociais e agredir pessoalmente as pessoas. É um momento muito complicado, realmente, que vive o jornalismo. E fora isso, até do mercado mesmo, né? Já de algum tempo, já é um mercado que vem fechando vagas, que vem perdendo oportunidades, e em alguns lugares já até muito sucateado o jornalismo. Então, é um panorama bem complicado hoje da profissão, e aí, somado a essa violência sem, sem razão de ser, né? Muitas vezes as próprias redes sociais são o combustível para isso, né? É a gasolina que o pessoal joga e acende já para que isso chegue às vias de fato muitas vezes, e a gente lamenta toda vez que a gente vê algum fato desse. Você falou aí da greve dos caminhoneiros, tivemos companheiros da EPTV aqui, né, agredidos naquele episódio aqui também, e lamentável. Sempre que parte para esse lado a gente lamenta demais. A gente que tem uma batalha aí no esporte, né, que a gente sempre focou, a torcida organizada faz isso, a torcida briga com o outro e tal. Parece que essa dimensão do Fla-Flu que a gente fala aí, das torcidas, saiu para fora dos estádios e tomou a dimensão do país todo nessa briga política. E infelizmente é um caminho aí ruim demais para a gente seguir. Aquela coisa, né, Rafa? Desculpa te interromper. Não, lógico. Pô, fica à vontade. Claro, cada um tem a sua preferência, um lado, um gosta de X, outro de Y, isso é normal, mas é o respeito, né, que está faltando, acho que de uma forma geral, não só ao jornalista, mas a outros profissionais, respeito ao ser humano mesmo, né, de troca de ideias, de opinião. Eu acho que a palavra seria essa mesmo, de respeito. Exatamente, porque a gente vê os debates e aí chega determinado momento do debate, as pessoas partem para a falta do respeito realmente, né? A falta de argumento leva à falta do respeito aí em muitas ocasiões. O Fernando Silva conosco, o Wilson Conchi conosco, o Michel Mendonça. Michel, um abração para você, para o Geninho, para a dona Silvana aí também. O Edson Alexandre Ferreira, o Ramon Silvestre, o Gustavo Rodrigues. A minha mamãe está online hoje também, olha lá. A Luzia de Foz está aqui, dona Luzia. Um beijão, viu, mãe? Feliz Dia das Mães de novo aí, um beijão para você. Se cuida, que logo a gente vai estar junto aí comemorando bastante, fazendo bastante bagunça aí com a molecada também. Ô Glaucio, eu queria, passando por esse momento de adversidade, a gente sabe que o esporte tem os dois lados, né? Tem um lado, às vezes, triste, de decepção da torcida, e tem um lado bacana também, divertido, de algumas histórias que acontecem aí nos estádios. Eu queria que você contasse um episódio pra gente que foi, assim, uma saia justa que você acabou vivendo, em coberturas aí esportivas, e uma engraçada, né, também, né? Alguma aí que foi de alguma forma legal, engraçada aí de estar vivendo, ou foi mais especial para você? Nossa, tem tanta coisa, né? Tem muita história, tem muita história boa, tem coisa que às vezes é só de estar ali com algumas pessoas. Antes de entrar no ar, a gente estava batendo um papo aqui, lembrando de algumas coisas, né? E essas coisas de bastidor que a gente viveu e ninguém nem imagina, de pessoas que dá vários a gente livros, conheceu. Né? Eu falo, nós precisamos escrever, Rafa. A gente às vezes não escreve, mas a gente precisa escrever, porque dá muita história, muita história. E eu já fiz tanta coisa nessa vida, já cobri desde bezinha e até jogo grande, então tem sempre uma coisa assim pitoresca para contar. Bezinha é um paraíso, né? É um paraíso de histórias, a Bezinha. Bezinha, ó, o Rovanir, o Rovanir já ali, já o Rovanir já fica ali, porque nós vivemos muita coisa engraçada. Nossa, eu sou o rei da Bezinha, fui 2 vezes campeão da Bezinha, olha que beleza. Mas eu tava contigo, não reclama não, que a gente tava junto. Verdade, é verdade. A gente tava junto e tava se divertindo. Muito café das tias lá de São Carlos. E olha só, tem uma história que para mim ficou marcada, que foi uma coisa muito louca. Fui fazer um jogo em Itápolis, ainda quando o Oeste estava em Itápolis. Era um jogo do Paulistão, Oeste e Água Santa. E eu ia com o meu carro, aí era um domingo, um sábado, acho que era um sábado à tarde, naquele jogo, meu irmão e meu pai falaram, não, a gente vai com você. Falei, ótimo, né? Então vamos. Fomos,
E saímos, meu pai mora em Araraquara, saímos de Araraquara. Na saída, eu vi o ônibus do Água Santa no hotel ali. Eles ficaram hospedados ali para ir para Itápolis depois. Ok. Passamos um pedágio logo para chegar à entrada de Itápolis, o pneu do carro furou. Paramos no acostamento e não conseguíamos trocar. E eu, com o horário certo para chegar no estádio, que a gente tem todo um protocolo para chegar mais cedo e tudo, não pensei duas vezes. Eu falei, o ônibus vai passar aqui, eu vou pedir carona. Não tem jeito. Peguei e coloquei a minha camisa de transmissão, que era para eles pudessem me reconhecer, e fiquei na beira da pista. A hora que eu vi o ônibus do Água Santa vindo, sinalizei na beira da pista. Eles pararam, eles viram que eu estava com o uniforme, pararam, aí parou um outro carro atrás, que era do coordenador da comunicação, falou, não, vem aqui com a gente. Aí eu fui com eles, deixei meu irmão e meu pai cuidando do carro com o pneu furado e fui embora. Muito bem, cheguei com a delegação do Água Santa no estádio do Oeste. Vá vendo a repórter com o uniforme bonitinha, chegando, fardada junto com a delegação. Tudo bem. Eu não sei se vocês já fizeram jogos, acredito que sim, lá no estádio em Itápolis, o estádio lá, condição nenhuma, né? Eu fui uma vez lá, jogamos uma vez lá, é horrível. O vestiário é um quarto de uma casa normal. É uma janelinha, uma persiana. Né? É horroroso o estádio. Não, é terrível. E aí, para ter E a escada para subir também lá nas cabines é terrível também. E para ter acesso ao campo, você passa pelo vestiário, você escala o banco de reservas, é uma coisa bem doida. Tudo bem, todo esse esforço, tô eu lá, mas não deu 10 minutos de jogo, mas moeu uma chuva, não é que caiu chuva, pensa. E lógico que aquele gramado não tem drenagem nenhuma, alagou, parou o jogo e a gente segurando transmissão, e eu não me lembro, como é que ele chama aquele menino que jogava no Água Santa? Éder Louco, no Água Santa. Éder Louco arrumou um rodo para puxar água daquele jogo e não saía água daquele campo. Ele começou a fazer buraco para aquela água drenar e aquilo enchendo o banco de reservas. Os meninos já estavam com água pela cintura e o banco do Água Santa. É culpa da repórter. Já furou o pneu dela lá na estrada, ela já veio com a gente. Eu sei que nós ficamos uns 40 minutos com aquele jogo parado e fizeram, recomeçamos o jogo. Primeira disputa de bola na lateral. Um carrinho. A repórter é lavada de lama. Eu fiz o jogo inteira de lama. O jogo inteirinho. Vocês não estão entendendo. Eu cheguei em casa, eu tirei a roupa, tinha lama inteira, a roupa eu não sabia o que fazer, o tênis eu não sabia o que fazer. Tanto que depois encontrei num outro jogo do Paulistão, acho que em Araraquara, foi Ferroviária e Água Santa, o diretor do Água Santa veio para mim, você é a menina da lama, o que você fez com aquela roupa? Então, assim, gente, isso se contar, ninguém acredita, mas é fato, aconteceu comigo, e aquele jogo eu guardo assim como se... Foi muito louco, foi assim, uma sucessão de coisas que eu realmente não sei como foi, mas vivi, né? Vivi para contar. Essa foi uma história, assim, louca. E você falou de uma cobertura assim legal, marcante. Para mim foi a final do NBB. Bauru e Paulistano. Eu entrei na série final, era melhor de 5. Eu entrei no jogo 3, porque o ginásio de panela de pressão já não poderia receber a partir do jogo 3 por conta de público. Os jogos foram para Araraquara, no Gigantão. E aí eu acabei entrando nessa transmissão. Paulistano estava ganhando a série de 2-0, aí Bauru ganhou esse jogo em Araraquara. Aí jogo 4 foi aqui em São Paulo, aí me chamaram para fazer também, eu vim para fazer aqui no ginásio Vlamir Marques. Foi muito legal fazer o jogo lá. O Vlamir, eu não conhecia ele pessoalmente, hoje em dia é meu companheiro de casa, estava na arquibancada, foi um prazer enorme, entrevistei o Vlamir, além de tudo. Bauru empatou a série, levou o jogo 5 para Araraquara e foi campeão daquele ano. E foi, assim, uma série muito legal. Uma sequência de 3 jogos, assim, incríveis. Eu amo basquete, então, para mim, foi muito legal fazer parte daquilo, assim. Tá naquela decisão de jogos bons. E aí, nesses dias que tava esse assunto do NBB também cancelado e tal, e eu vi o pessoal de Bauru fez uma reportagem legal, relembrando esse título. Fiquei até emocionada de ver a reportagem deles, porque a gente viveu muito intensamente aquela final, todo mundo que estava envolvido, sabe? Foi um momento, assim, aquele jogo pegado, de ginásio lotado. Quando eu era criança, eu ia a jogos de basquete no Gigantão em Araraquara. Lembro uma vez que o Flamengo foi lá, teve despedida do Oscar, e aquilo
ficou guardado na minha memória daquele ginásio lotado. E aí, depois, como repórter, eu tive uma final de campeonato com um ginásio lotado daquele jeito. Então, foi bem gostoso. Foi uma coisa assim que me marcou muito. E eu lembrei recentemente, vi e estava até fresco assim na minha memória. Que bacana, que legal. Falo muito, né? Como ela fala, gente. Não, olha, tem que falar, o tempo é todo seu hoje aqui. A Ixi. jornalista fala, né? Ah, Olha. aqui é legal, a gente não tem tempo, viu, Glaucio? Aqui não tem limite, não. Não, tem que falar assim, viu, Rafa? Ô, Rafa, tem Oi. que falar assim, que eu lembro que o Felício Cunha passou 2 vezes pelo São Carlos. E para ele falar em entrevista era terrível. Ô, Felício, você acha que tal? Sim, acho. Acho. E só. Eu peguei essa época do Felício. Sim. Não. Você tem, olha, para fazer 10 perguntas, dava 30 segundos de resposta. Era terrível, Felício Cunha. Já vinha editado. Já vinha editado, exatamente. Quantos dias, né? Às 18 horas lá, fazendo clube esportivo, naquela época pela Rádio Clube. Eu chegava lá e ele passava por professor, precisamos conversar hoje. Tá? Pô, mas não tem nada para falar hoje, não tem nada novo. Não, professor, precisamos falar do jogo aí e tal. E era realmente uma batalha com o Felício. Ô, Rô, você tava lá em Taquaritinga, lá em 2011, né? Naquele dilúvio. Tava, que choveu tudo e mais um pouco, né? O banco de reserva inundou. Muito parecido com essa Conseguimos história da perder Gláucia. Muito. Eu fiquei chuva com pegamos barro. bastante, hein? Eu fiquei com barro até na cintura. A camiseta ainda segurou um pouco, mas na cintura. Pra resumir, o Giba olhou pra mim e falou assim, ó, você não vai entrar no carro assim, não. Eu fui pro vestiário, lavei a calça, torci a calça e vim com a calça naquele sábado de carnaval. Não vou esquecer nunca mais também. Lá de Itaquaritinga. Perdemos por causa da poça d'água, né? Exatamente, perdemos por conta da poça Perdemos o jogo na poça d'água, no finalzinho. Uma falta, a bola parou na poça d'água, o atacante apareceu, fez o gol no finalzinho, perdeu pro Taquaritinga, que não ganhava de ninguém o Taquaritinga. Ganhou, rapaz. Então o Carlos fazia força também, viu? E foi o ano do acesso ainda. Foi o ano do acesso. Tá louco. Olha, o Beca Vicchiolo mandando um abraço aí, um beijão pra Gláucia. O Fernando Rissi Maia, Fonte Luminosa, melhor estádio do interior de São Paulo, tá mandando aqui na nossa live também. Ednelson Simonetti, é você, meu amigo. O Rafa, só comentando esse jogo de Itaquaritinga, antes do jogo, no período da manhã, no sábado, tava um calorzão, né? Sábado de carnaval, um solzão, coisa linda de se ver, né? Teve um idiota daqui de São Carlos que foi de moto para Taquaritinga. Você imagina, né? Você vai falar. Sem falar quem foi. Ô, Glaucio, vocês estavam contando, a gente estava falando sobre as resenhas aí. Eu lembro de uma que eu achei sensacional. Ai. Aquela com o Marinho, o chapéu no Marinho. Ah, isso rendeu, hein? Ai, Jesus, como rendeu. Foi espontâneo aquilo lá. Foi. Só mandar um abraço aí pro B, que está acompanhando a gente. O B também parceiraço de coberturas aí em São Carlos. Um abração para ele. E, ó, minha mãe também está assistindo, mandou aqui no WhatsApp, hein? Tá acompanhando a live também. Dona Cristina, minha mãe, beijo para ela. Um beijão, Nossas Dona mães Cristina. ligadas aí, hein? Ó. Um beijão para ela. E vamos lá. Foi muito espontâneo e aquilo rendeu demais. Porque foi meu último jogo lá em Santos. Foi minha despedida de Santos. E primeiro que assim, o Marinho no dia a dia é um cara muito legal, né? Ele é daquele jeito dele, mas ele tem muito respeito, ele tratava assim super bem, tinha uma amizade bacana ali, amizade no sentido de conversar, de trocar uma ideia numa boa. Então assim, ele é um cara muito bacana mesmo. Assim, tinha um dia a dia com ele ali no CT muito bom. E aí assim, lógico que ninguém é obrigado a falar, não tem problema nenhum. Né? E aí eu tratei aquilo com bom humor, ninguém quis falar. E aí deu aquele super repercute, não sei o quê, porque era meu último jogo também. Aí já saiu da rede social, já virou matéria, e aí eu comecei a receber um monte de mensagem, gente me mandou, tá vendo, ela foi até mandada embora por causa disso, e não sei o quê. E assim, foi tão espontâneo da minha parte, que depois o Marinho, quando ele foi substituído, ele veio até mim no banco, me pedir desculpa por não ter parado. Ele falou, desculpa, você sabe que eu não faço isso, eu saí tão de cabeça quente, fui grosso com você e tal. Falei, de forma alguma. E eu falei com ele, falei, Marinda, brinquei com você na transmissão por causa do chapéu. Ele falou, imagina, né? Eu não me lembro muito bem o que ele falou, mas ele quis dizer assim, um cara resenha como eu, você não vai poder brincar também. Aí ele falou, a gente tá junto, você sabe disso, fica sossegada. Da minha parte, não tem
não tem estresse nenhum. Mas aí já tinha sido feito, né? Aí todo mundo já tinha dito e tal. Mas é uma coisa que, assim, é meio surpreendente, porque para ganhar uma repercussão assim, né? O que foi dito? É uma brincadeira, é uma coisa, de modo algum, quis faltar com respeito com ele, ao time, ou a quem quer que seja, né? E até quem me conhece profissionalmente, quem me conhece ali no dia a dia, sabe que não é o meu perfil. Mas cai um pouco naquilo que a gente estava falando, né? Essa história de rede social hoje e qualquer coisa que a gente diga acaba repercutindo. E aí depois já vira uma matéria, e aí depois já vira não sei o quê. Então, vai indo e toma uma proporção assim que a gente nem imagina, né? Qualquer coisa que a gente fale, seja na brincadeira, seja uma opinião, seja... Aquilo cresce assim que a gente não tem nem noção de como vai ser. Mas aquilo foi totalmente na brincadeira, assim, foi na inocência mesmo, e eu acho que foi muito porque ele é um cara, assim, que quando você tem essa relação de respeito, até ele te permite também brincar, porque ele brincava com a gente também lá no CT, do dia a dia e tudo, então acho que foi meio por isso, mas da nossa parte, pelo menos entre as partes envolvidas, tudo certo, é isso que importa. Mas é isso que você falou mesmo, né? Infelizmente, né, nós deixamos de ter os pensadores, né? E agora temos os copiadores, né? Os caras que qualquer coisa, eles ouvem alguma coisa, já acha que tudo é o mesmo motivo, né? Toma uma proporção completamente diferente. Eu estava assistindo o jogo, eu vi que o contexto do que você comentou, do que o narrador falou para você e você comentou, não houve falta de respeito nenhum. Eu achei que foi uma saída assim sensacional que você deu, né? Porque ainda você falou, ó, eu levei um drible de todo mundo aqui, né? Todo mundo me livrou aqui. Só não me deram chapéu igual deram no Marinho. Eu achei uma barata isso daí, né? Só que infelizmente é isso daí. O pessoal hoje eles leem muito, mas interpretam pouco, né? Infelizmente. E sabe o que é pior? E que isso chateia a gente, né? Porque toma essa proporção e fazem parecer que você foi desrespeitoso ou quis tirar uma onda com o cara, e não é isso. E assim, poxa, a gente está ali exposto, exercendo o nosso trabalho, e aí você fala, poxa vida, né? Não foi nada disso do que eu quis falar, e interpretaram dessa forma. É uma coisa que chateia, pelo menos a mim chateia muito. Eu lembro que naquele dia e no dia seguinte saiu matéria, não sei o quê, eu fiquei chateada com essa situação, assim, porque não tinha razão de ser, né? Então é uma coisa que chateia quem é profissional. Infelizmente, muita coisa está ficando obsoleta, né? Inclusive o cérebro de algumas pessoas também. Verdade. O Marcos Vinícius chegou na nossa live aqui, o popular Viola, dizendo que o cabelo do Rovanir tá fashion nesta noite de domingo, Dia das Mães. Segundo o meu cabelo, não tenho nem mais cabelo, a testa só aumenta. Não sei o que o Marcos Vinícius, eu e a Glaucia chamava o Marcos Vinícius de Ronaldinho Gaúcho. O apelido do Viola. Não é mesmo, um abraço pro Viola. Olha aí, quantas vezes não entrevistamos Viola, mas foi você que arrumou esse apelido para ele, Rovanir. Você que se explique aí. Mas não é o Ronaldinho dos bons tempos, era o Ronaldinho já em fim de carreira. Da cadeia, ele sabe. Ele sabe o porquê. É uma abração para ele. O rei da fisioterapia, Marcos Vinícius. Formou fisioterapeuta, de tanto que... Professor formou ele fisioterapeuta. Professor Marcos Vinícius agora. Técnico do Grêmio Desportivo São Carlense aí, vai estar conosco na próxima terça também aí, para falar muito desse projeto deles aí. O Fernando Rissi Maia tá mandando um abraço aqui. O Sérgio Picirilli. O Sérgio tá aí, ó, Rova, ó. A Glaucia somou demais aí na ESPN, tá mandando o nosso Sérgio. Foi companheiro nosso aí de futebol também. O Jorge Augusto... Sérgio é São Paulino doente. São Paulino doente. O Edilson também tá conosco, Edilson Rodrigues. Grande Edilson, hein? Quantos jogos no Pacaembu, hein, Edilson? A Isabela da Silva Pereira, a grande Isa também, aí, companheira minha de faculdade, um abração para ela. Quem mais? O Netinho tá conosco, o Mário Seckler também tá conosco, o Edson Massu também. Rafa, se tiver oportunidade, pergunte para a Glaucia sobre a dupla
do Sport Center, Paulo Soares e Antero Greco. Tá perguntado, Glaucio. Ah, eles são maravilhosos. É uma alegria, assim, é um prazer poder trabalhar com eles, assim. É incrível. Eles são seres humanos maravilhosos e profissionais, assim, que não precisa nem dizer, né? Dispensam a apresentação e agregam demais para quem trabalha com eles. Logo quando eu cheguei à ESPN, talvez meu primeiro, segundo mês de casa, o amigão acho que tirou uns dias de férias e eu cobri ele na bancada ao lado do Antero. Então, um dia que me falaram, olha, você pode fazer essa edição também, porque a gente está com o amigão em férias e tal, e eu falei, nossa, sentar no lugar do amigão, do lado do Antero, como é que vai ser isso, né? Eu lembro que eu fiquei pensando, aí até comentei com o pessoal lá, pensando, não, mas o Antero é super tranquilo e tal. Eu falei, sim, mas, né? Peraí, eu tô no lugar do amigão, eu tô nessa bancada que tem um peso enorme, nessa dupla maravilhosa, né? Mas foi muito legal, e assim, o Antero me deixou totalmente à vontade, me recebeu, me abraçou, foi uma delícia fazer o programa com ele, assim, dividir a bancada com ele, e ele é muito engraçado, assim, a gente ficava dando muita risada. Agora eu entendo por que vira aquela coisa gostosa no ar dos dois rindo e que a gente se diverte, porque é dele e assim, né? E a gente tem riso frouxo, uma piada daqui, outra dali, vai vir aquilo no ar. Então foi muito legal. E o amigão, ele tem uma generosidade assim fantástica, né? Ele se preocupava, depois me mandou mensagem dizendo que tinha sido super legal. Então, assim, de dar um retorno, até ele ganhou o prêmio da CESP no ano passado, e na fala dele agradeceu a todos os companheiros. Ele, quantos que me substituem lá também? Então, esse prêmio é de quem já sentou lá, e eu estava na apresentação do evento da CESP, ele falou, você chegou e já está lá também comigo, então também é seu. Ele é uma pessoa incrível, assim, então esses dois são demais. É um prazer poder trabalhar com eles, assim, é uma alegria ter os dois ali na empresa. Fantástico, fantástico. O Rogério Silvério também conosco, mandando boa noite para todos aí na nossa live. Compartilhem aí, comentem a nossa live. Terça-feira tem sorteio da camisa do Grêmio São Carlense na live com o Viola e com o Rafael Sanderman na próxima terça. Ô Rova, nosso narrador, Rádio Rock Esportiva, fica à vontade, meu amigo. Ô, Glaucia, gostaria que você falasse um pouquinho da época que você ficou lá em Portugal. Você chegou a morar uma época lá na Europa, né? E queria que você falasse sobre esse período. Você chegou a ver vários jogos também nessa época. Qual que é a diferença da torcida brasileira para a europeia e, em particular, a portuguesa? Tem muita diferença o modo de ir ao estádio, de torcer, de cantar? Tem muita diferença sobre o brasileiro e o europeu? Vamos lá, foi uma experiência maravilhosa assim na minha vida. Fiquei quase um ano no Porto e foi muito bom, porque você está ali, você viaja, tem acesso a muitos lugares assim que são incríveis. Torcedor, acho que de uma forma geral é muito parecido, né? Como o futebol é uma coisa muito passional, o comportamento muitas vezes é muito parecido. Em Portugal mesmo, eu peguei um Porto e Benfica que saiu briga na porta do estádio, correria, não sei o quê, saiu, não tem jeito. Então, acontece, né, de ter a provocação. Então, lá tem muita a briga norte e sul, então tinha muito essa provocação. Então, é uma coisa até meio comum. Foi uma época que, além da rivalidade, lógico, histórica, os times andavam meio acirrados já de antigos encontros, Porto e Benfica, de umas brigas que estavam saindo no corredor dos vestiários. Os jogadores estavam se estranhando, chegaram a sair na mão em algumas ocasiões no vestiário. Então, estava muito mais inflamado o encontro. E aí, lógico, né? Sai a briga da torcida, sai toda aquela confusão. Mas, assim,
dos jogos que eu acompanhei, existe um respeito muito grande em relação a assentos, todo mundo ali sentado nas grandes arenas e tal, mas existe a parte que é reservada para a torcida organizada. E assim, num formato até mais brasileiro de assistir o jogo, né? Acho que agora com as grandes arenas que o brasileiro está se adaptando a assistir um pouco mais sentado, essa história de cadeira e tal. Mas quando eu morei lá, isso há mais de 10 anos atrás, para eles já era mais um hábito, né? Então, quando eu tive lá, isso me chamou um pouco a atenção. E aí eu fui a um jogo uma vez e vi, falei, nossa, né? Todo mundo sentadinho, achei uma coisa, né, meio organizada demais. E aí eu nem me lembro como, para ser bem sincera, eu fiz amizade com o pessoal da torcida organizada. E aí eu começava a comprar ingresso e ia no meio da organizada, que tudo assistia o jogo em pé, né? A louca ia lá embaixo do bandeirão da organizada do Porto para assistir jogo. Mas tem essa parte também que é reservada às torcidas organizadas, que tem a festa e tudo, mas o pessoal tinha esse respeito de lugares e tal. Em outros lugares que eu assisti jogo, assim, tem umas coisas características de torcedor europeu. Na hora da escalação, o narrador fala o primeiro nome do jogador, a torcida responde com o sobrenome, que é bem legal, que é bem característico. Então, na hora de hino do clube, uma coisa bem passional, assim. Então, tem algumas coisas que são características, né? E fora ver grandes jogos, ouvir hino da Champions, assim, é outra atmosfera, né? Porque é uma grandeza, assim, sem tamanho. Mas acho que, em linhas gerais, quando mexe com torcida, quando mexe com paixão e jogo, as pessoas acabam se comportando até de forma parecida, assim, jogadores e torcedores, em alguns momentos em que o ânimo está mais acirrado. Muito bem, muito bem. 21 horas, 18, eu tô louco da cabeça. 21h15, a nossa live com a Glaucia Santiago, hoje dos canais ESPN, na Rádio Rock Esportiva, também simultaneamente aí na página da Simbralo Eventos, nesta noite de Dia das Mães, aí de domingão. Ô Glaucia, pegando um gancho aí já na pergunta do Rova, aí puxando para nós aqui, a gente tem as arenas agora, né? E uma mudança no perfil do torcedor, os torcedores que estão frequentando essas arenas, a gente debate muito nas nossas viagens aí para transmitir os jogos, que tem mudado bastante da nossa época aí de Pacaembu, do Allianz Parque, não o Allianz Parque, né, mas do antigo estádio do Palmeiras. Mas como que você vê essa mudança aí dos estádios, essa elitização, entre aspas, aí do torcedor? Houve uma mudança significativa mesmo nos últimos anos, né? Eu acho que sim, Rafa. E acho que também o futebol é tratado mais como um evento hoje, né? Então, eu acho que isso é um reflexo também. Então, você já tem uma outra postura da organização desse evento. Então, acho que isso acaba também implicando em ingresso mais caro, em esses planos de sócio-torcedor, que para muitos clubes também acaba sendo uma fatia financeira importante aí, de você fidelizar o seu torcedor e tudo mais. Então, acho que isso também acabou mudando um pouco a característica, o perfil, né, do futebol e das arenas, mas eu acho que mudou essa cara, mas eu acho que deixou de ser um pouco acessível também, né? O valor dos ingressos, para quem não tem essa do sócio-torcedor, lógico que a gente entende que o cara que tem o programa vai pagar mais barato, óbvio, ele paga ali, ele é sócio, enfim. Mas para quem também não tem essa possibilidade de sempre estar nos jogos, acaba sendo um pouco mais caro, acaba pesando muito, né? E o que a gente ganha não acompanha o que acaba gastando num estádio hoje, num jogo de futebol. Se você for pensar que vai você e a sua família, tem muitos outros gastos que você precisa pensar e não é só o ingresso, né? Então acho que isso acaba também desfavorecendo um pouquinho. Mas eu vejo como uma mudança geral do futebol, né? Dessa cara de futebol, mais como evento e de promover isso e de fazer com que seja rentável de fato, né?
Eu acho que também, ao longo dos anos, lógico que o futebol ficou muito mais caro, e então eu acho que isso também, ainda o clube brasileiro também precisa muito dessa renda, né? Então, eu acho que tem a ver um pouquinho com isso também, mas mudou o perfil, mudou a característica do torcedor, e eu não sei como que a gente poderia equacionar tudo isso, né? Até ser um pouco mais popular, mas também pensando como negócio, né? Eu acho que o grande desafio é esse, equacionar essa situação para que seja de fato mais abrangente aí o futebol, né? Atendendo um pouco mais, né? Atendendo mais É. faixas, mais públicos, né? Realmente também concordo. O Fernando Ricci Maia está na nossa live e está perguntando para você sobre o que você acha do projeto da Ferroviária, se você está acompanhando, que mesmo na crise está contratando aí para a sequência ou a volta do Paulistão ou o brasileiro da Série D aí, da Ferroviária de Araraquara, Glaucio. Acompanho sim, acompanho o futebol do interior todo, não deixo de acompanhar. E chama atenção, né? Outro dia a gente até estava discutindo sobre isso em uma reunião de pauta nossa aqui do programa, falando, a história começou com a Ponte Preta, né, que também está contratando agora nessa parada, e aí chegamos à Ferroviária também como um time que está um pouco fora do momento, né? Todo mundo parado, todo mundo esperando, e aí o time está se reforçando, traz um técnico que é uma jovem promessa, é um dos jovens treinadores aí que são que é uma promessa mesmo e que tem sido falado aí no mercado, que estava fazendo uma boa campanha com o Bahia no campeonato estadual, traz reforços. Eu acho que assim, o clube se estruturou para isso, né? Embora a crise exista, embora a gente saiba que vai pegar todo mundo, que todo mundo vai ter que refazer suas contas e tudo mais, eu acredito que esse planejamento permite com que o clube siga contratando e pensando nessa sequência de temporada, né? Eu acho que eles já fizeram essa reestruturação já de algum tempo e que isso deva ser o que dá o aporte para continuar montando esse time. A gente vê a realidade dos clubes do interior, sabe que é muito difícil, todo mundo aí nessa luta. E se o Paulistão voltar, a gente faz o quê? Os contratos já acabaram, outros não têm calendário. E toda aquela discussão que a gente fala sempre. Mas eu acho que no caso específico da Ferroviária, eles fizeram esse planejamento antes e agora estão trabalhando pensando nessa sequência do ano, né? Eu acredito que isso já estivesse dentro do planejamento do clube. Muito bem. Na live da Simbrala, aqui na página da Simbrala, o pessoal mandando também um boa noite. O Carlos Henrique Rocha, lá de Santa Cruz do Rio Pardo, mandando um boa noite a todos. O Brinja Vendramin, que também está perguntando aqui, quem foi o ganhador da camisa do Grêmio? Terça-feira, viu, Brinja? Na próxima terça vamos fazer o sorteio. E o Jorge Augusto mandando um boa noite mais uma vez e um feliz Dia das Mães aí para todas as mamães aí do pessoal que está na nossa live e parabéns também aí pela live mandando aqui o Jorge. Dinho, você, meu amigão. Ô, Glaucio, a decisão de trocar a Globo pela ESPN automaticamente trouxe uma outra decisão de trocar o estádio pelo estúdio, né? Como foi isso daí? Como que foi essa na sua cabeça, assim, como que... Olha, eu pesei muita coisa, né, nessa decisão. E é engraçado, né, Dinho? A gente para e começa a fazer como que eu diria, um apanhado da vida, assim, né? Da carreira e tudo. Lógico que eu adoro os jogos, o estádio, e estar nos jogos, fazer ali o campo, sempre gostei muito disso. E eu já tinha trabalhado com o estúdio também, e era outra coisa que eu gostava bastante. Quando eu trabalhava em paralelo estúdio e reportagem, muita gente me falava, qual que você prefere? São coisas diferentes e que eu gostava demais de fazer as duas, porque você está ali no estúdio, você também é um outro perfil, um outro trabalho de ao vivo, né? Então você tem que segurar ali
um programa, você tem que se inteirar de outros assuntos, você tem que trabalhar com outras pessoas, saber o que o repórter está apurando, o que está acontecendo na rua, o que você tem de material ali para chamar de reportagem, enfim. É uma outra participação, vamos dizer assim, né? E ali o repórter tem aquela função de cobrir um time específico e trazer informação daquilo. Então, quando me surgiu o convite da ESPN, primeiro eu fiquei surpresa, fiquei muito surpresa, assim, porque eles me convidaram e eu fiquei, lógico, muito feliz, porque se pensarem em meu nome, em um mercado que tem tanta gente legal, e ainda para ocupar um programa que tem uma marca tão forte no mundo, né, que é o Sport Center, tem essa marca tão forte da ESPN americana, e num momento de mudança da empresa, né, porque estava reformulando toda a grade de programação e tudo, então eu me senti muito lisonjeada com isso, né, falei, poxa, pensaram no meu nome para ocupar um espaço maravilhoso de um programa que é enorme, né, então eu achei que era um baita desafio, assim. E aí pensei, lógico, eu estava muito bem em Santos, eu estava muito feliz fazendo aquilo. E assim, não só trabalhando com o que eu fazia, mas também onde eu estava, porque o pessoal da TV Tribuna, assim, um pessoal maravilhoso, né? Porque eu ficava na TV Tribuna de Santos, que é a afiliada da Globo, e assim, fui super bem recebida, fiquei lá 1 ano e meio e parece que fiquei mais tempo lá. Então, eu tive que pesar muita coisa. Só que não foi uma coisa assim, não te digo que, nossa, deixei e fiquei, né, sentida por isso, não, de forma alguma. Eu entendi que era um momento novo da minha carreira e que eu estava dando um salto, né, e que eu estava progredindo, assim como de um lugar para o outro já foi um progresso, já foi um crescimento. Eu também entendi que essa fase seria um novo crescimento. Então, assim, tudo que eu tinha na rua, agora eu tenho no estúdio de uma outra forma, né? Todo a agitação do ao vivo, a alegria de estar com as pessoas. E eu fico ali 3 horas ao vivo, comandando o programa e com os companheiros, com quem está comigo. Então, num outro desafio, né? Então, para mim, assim, pesei tudo, olhei tudo e decidi pelo que eu achava que seria o momento legal da minha carreira, dessa oportunidade, desse outro momento. E fiz uma boa e estou super contente com a minha escolha, assim. E o campo, lógico, adoro, vocês sabem, eu vou a jogos que eu gosto de ir, gosto de encontrar os amigos, gosto de estar com a turma e tal, porque isso é muito meu, assim, né? Então, foi uma decisão muito legal e, assim, acho que um momento muito diferente, novo da minha carreira. Que legal. O pessoal da nossa live aqui, meu irmão tá de sacanagem aqui. Meu irmão entrou na live aqui, o Thiago. Um abração pra você, viu, maninho? Aqui, ó. Boa noite, pessoal. Aproveitando a live, tô ouvindo aqui e vou fazer um pão caseiro. Tá de sacanagem, velho. Pô, faz aí, assa, me manda o zap a hora que tiver quentinho, que eu saio meia-noite aqui se precisar e vou buscar. Daqui a pouquinho, um abração pro meu irmão também aqui, o Thiago, que tá conosco. Ô, Rova, você jogou contra o meu irmão era zagueiro dos bons, hein, filho? Você lembra, hein? Só batia. Zagueiro que só bate e não. Zagueiro de fazenda, Rovanir? Daí, né? Daí não dá certo, tá louco. Um abraço pro Thiago, que também tá que nem eu, tá em home office. Tá enrolado também. Vou pra Verdade. cabeça esse ano, Thiago. Deixa aí. Fica à Eu já vou vontade, emendando a Rova. minha pergunta então. Posso, Rafa? Fala, fica à vontade, por favor. Falando de grandes momentos da sua carreira, Glaucia, tem a Copa do Mundo, né? E eu lembro que você ficou um mês e pouquinho lá em Campinas. Você foi setorista da Nigéria, isso, né? Tava Portugal e tava Nigéria, né? Queria que você Isso. contasse algo engraçado, algo curioso dessa época que você ficou fazendo ali as matérias com o pessoal da Nigéria. Foi legal. Porque Copa do Mundo porque Copa é o sonho de todo mundo, né, Glaucia? E você conseguiu pelo menos participar ali daquele momento importante aqui do país, né? Pois é, e é uma estrutura totalmente diferente do que a gente está acostumado, né, Rovani? Desde da logística para cuidar das seleções e da logística deles de treino, de hotel, de escolta. É uma parafernália enorme, assim, que a gente acaba participando e que é muito legal de estar ali envolvido.
eu fiquei com a Nigéria, né? A Nigéria estava em Campinas. Então, eu fazia a cobertura do dia a dia deles. No dia que eles saíam para jogar, eu não ia. Então, eu fazia o dia a dia de treinos e tal, saída e chegada da Nigéria na cidade. Mas foi muito bacana. Praticamente a gente brincava, a gente dormia na porta do hotel, porque a gente tinha que chegar antes do povo acordar e ir embora só quando eles dormiam. Então, a gente ficava ali de cedo até a noite. É, esperando notícia, vendo o que acontecia, vendo movimentação, então tinha que ficar por ali. E aí você vai pegando amizade, né? Não tem como, você tá ali na porta, conhece um, conhece outro. Fiz amizade com familiares de jogadores, então isso me ajudava. Eu peguei contato de irmão de um, irmão de outro, e aí eu trocava mensagem com esse povo para pegar informação. Às vezes a gente não tinha muita coisa, eles não abasteciam muito, era tudo bem restrito, até bem sigiloso, vamos dizer assim. Eles passavam alguns horários bem rígidos de treino, mas às vezes também não passava de alguma outra atividade. Tinha dia que a gente via uma movimentação, de repente, vai tá botando todo mundo para dentro do ônibus, tinha alguma coisa, e aí alguém avisava, não, resolveram que vão sair treinar agora. Então aconteciam umas coisas meio doidas assim. Mas era legal, eu ficava ali na porta do hotel e ficava nessa de fazer contato com família, a família me ajudava, e o irmão de um, irmão de outro mandava, às vezes viu uma movimentação diferente, a gente não podia passar do saguão do hotel, a gente podia nem entrar ali no saguão. Então, era quem às vezes fornecia uma informação ou outra para a gente do lado de dentro lá. Mas foi legal, pegamos um dia de chefe de Estado da Nigéria chegando, então uma movimentação louca de carro, de segurança e tal. Também entrevistei o Canu, de repente estou lá e aparece o Canu na porta do hotel, assim, falei, meu Deus, o Canu, fomos lá, e ele foi sensacional, ele foi, assim, muito legal, recebeu a gente, foi super simpático, você pode dar uma entrevista? Poxa, claro, pediu o pessoal do hotel colocar a gente para dentro, recebeu a gente ali, ele era uma espécie de embaixador, vamos dizer assim, da seleção naquela Copa, e atendeu a gente muito bem, assim, foi muito legal, atendeu fãs também. Então e também de ficar ali o dia inteiro, a gente também acabava pegando amizade com os próprios jogadores. Eu tenho até uma foto que eu gosto muito. Um dia a gente foi fazer um treino e no fim do treino o Bimikel tomou o microfone da minha mão e falou: agora eu te entrevisto, senta aqui que eu vou te entrevistar. E começou a brincar comigo e fazer pergunta e tal. Então foi legal assim que você acaba criando uma relação. E eles são maravilhosos, assim, um pessoal muito bacana, os nigerianos, assim, um pessoal muito simpático, todos, assim, sempre muito dentro, claro, daquela ordem que eles tinham, mas eles sempre trataram a gente com muito respeito, foi uma cobertura bem divertida. Que legal, muito bacana. O Rafael Bastos está mandando um alô para nós aqui também, na nossa live. O Marcelo Simone, daqui de São Carlos, que cuida das praças esportivas aqui, mandando boa noite para nós aqui também, para todos, para você, meu Glaucio. Ô, Marcelo, força aí, hein, com o Júlio, hein? O Júlio tá em casa, se recuperando aí do acidente. Força, continuamos aí em oração para total recuperação aí e restabelecimento do Júlio. E falando em Júlio, o Júlio Cominotti também, preparador de goleiros aí do Grêmio São Carlense, também ligadinho aí na nossa live. Ô Glaucio, eu queria saber de você nesse período de especulação também, a gente vê um movimento aí de união da ESPN com a Fox, algumas notícias que chegam ainda pra gente meio desencontradas, mas eu queria que você falasse, se puder, logicamente, falar de alguma coisa nesse sentido, mas principalmente do que vem para nós, assim, que seria a transmissão da Libertadores, né? Os meus amigos que acompanham o canal, que gostam do canal como eu, ávidos aí por transmissões da Libertadores também da ESPN. Tem alguma coisa realmente nesse sentido? Ainda é muito cedo, temos que ter um pouquinho mais de controlar a ansiedade, um pouquinho mais. Como que vai ser esse passo aí? Se é que ele vai ser dado? Todo mundo está nessa ansiedade, né, Rafa? Foi essa semana que tudo foi concretizado, o pessoal tem conversado com a gente também para ir passando como é que vai ser esse passo a passo, mas a posição é bem legal, assim, de uma postura bem otimista, né, com isso, porque são dois canais que tem uma galera muito legal trabalhando, né, que tem profissionais muito legais, e tem essa questão das transmissões, né, então eles têm Libertadores, tem a ESPN Premier League, então assim, né,
muitos jogos, são campeonatos importantes, campeonatos queridos, assim. Então tá todo mundo ainda nessa expectativa para essas definições, assim, mas todo mundo muito feliz com esse desfecho e muito otimista também. Só que a gente tá aguardando ainda como é que vai ser, mesmo porque também a gente está num momento de tudo muito em suspenso ainda, né? Com tudo parado. A gente também sem saber quando retorna a prédio para trabalhar. Então tá tudo muito sem saber como é que a gente vai voltar à normalidade, né? E aí, em meio a tudo isso, ainda tem essa novidade, mas estamos no aguardo também. Muito bem, muito bem. Dinho, é Dinho! Batizado pelo Jotinha, você, Dinho. Bom, ô Glaucio, a gente tá falando dos momentos legais aí e tal, mas com certeza você já deve ter passado alguns momentos difíceis, né, na carreira. Eu creio que principalmente, né, vivendo num país como o nosso, né, como eu disse que cérebro é artigo de luxo ultimamente, um país assim machista e ainda mais um ambiente machista como é o futebol. Tem alguma coisa que você pode dividir com a gente aí de uma situação difícil que você passou? Acontece, né? Não adianta dizer que não, porque acontece sim. Acontece com frequência, uma frequência maior do que se imagina até. E assim, no dia a dia mesmo, de estar ali na beira do campo e você tá ouvindo ali atrás o pessoal te xingar, o pessoal falar um monte de coisa. É complicado, porque assim, você tá ali trabalhando, aí cai naquilo que a gente estava falando lá atrás, né? Você tá ali trabalhando e sendo agredido verbalmente. Mas aconteceu uma vez, eu estava saindo de um jogo, tava eu, o cinegrafista e o auxiliar, nós estávamos saindo e um pedaço, um grupo de torcedores, talvez uns 10, ficaram esperando a nossa saída para me xingar. E falaram coisas que, assim, eu não consigo nem reproduzir, né? Assim, coisas baixas demais. E aquilo, assim, eu queria responder, e aí você não pode, né? Você não pode responder, e ainda mais hoje em dia, né? Que tudo grava e tal. E a minha vontade era responder. E além de ter sido, eu me senti humilhada naquele momento, né, pelo que eu ouvia, por ser mulher, trabalhando, e eu estava com um cinegrafista e um auxiliar que para mim eram como pais, assim, porque eles mais velhos e eles tinham essa relação comigo de ser quem cuidava, quem me ensinou muito, né, na carreira, então assim, eu me senti muito envergonhada por estar ao lado deles também, né? Eu falei, poxa, ter que passar por isso aí no lado dos dois, e eles não vamos embora, e eu falei, mas eu quero responder, não vamos embora. E aí eu me lembro que a gente entrou no carro da reportagem e eu comecei a chorar. Falei para eles, falei, pô, não tem razão de ser um negócio desse, né? A gente tem que vir trabalhar e ter que, mas e eles tentando me consolar, eu falei, mas você acha vocês terem que passar por isso também, terem que ouvir isso e tal? E foi uma situação chata, mas coisa que acontece assim, e infelizmente é corriqueiro, né? Essa me marcou porque eu estava com eles dois e porque as pessoas ficaram ali esperando para falar mesmo. Mas no dia a dia, em jogos, redes sociais, como a gente falou, as pessoas. Até o meu Twitter eu fechei há um tempo atrás, justamente por isso, porque era muita coisa, assim. As pessoas vêm com uma força, assim, e com palavras tão fortes e não se mostram, né? Às vezes vem lá no oculto, manda uma mensagem, fala alguma coisa, ou então mesmo profissionalmente a pessoa destrói a outra, e aí eu acabei fechando porque eu também não estava muito afim mais de ficar vendo essas coisas não, porque eu acho que chateia. Lógico, você fala, não vou dar bola, não vou não sei o quê, mas eu falei, não vou ficar dando muito palanque, não. Eu pretendo voltar com ele ainda, mas por hora estou mais em paz. Verdade, tem hora que dá vontade mesmo. Né? Infelizmente, a gente vive ainda numa sociedade com muito preconceito, muito machismo, e a gente luta para que isso se acabe, né? Que pare o mais rápido possível.
Rová, meu amigo, você. Glaucia, deixa eu te perguntar. Você ficou um bom tempo aqui na região como setorista de todos os clubes, né, da região. E de repente você sai daqui da nossa região, vai para Santos ser setorista num grande clube, numa das grandes potências. Como foi essa mudança? Como foi esse 1 ano e meio sendo setorista do Santos? Né? Lógico que deve ser uma grande diferença, né? Você fazer São Carlos, Ferroviária, Rio Claro, e de repente cair lá em Santos e fazer um dos grandes clubes do Brasil. Tem diferença, questão de estrutura, de visibilidade, né? Estrutura do clube, de coberturas mesmo, né? Então, de fazer jogos de um peso maior, jogos de Libertadores, e do próprio clube, né? Do tamanho do clube, da pressão, das figuras que ali estão, né? De jogadores, enfim, tudo é uma proporção maior, né? Claro que em qualquer lugar, em qualquer clube que você vá cobrir, seja ele menor, seja ele maior, existe algum tipo de pressão, existe torcida, isso tudo é comum. Mas aí você vai aumentando a proporção, né? Foi uma experiência muito legal, assim, foi muito bom ficar lá em Santos esse 1 ano e meio. Eu acho que eu cresci muito, que eu aprendi muito. E acho que essa oportunidade, inclusive, me preparou ainda mais para eu estar onde eu estou hoje. E em questão de cobertura foi muito bom, assim, porque também pude fazer outros jogos, também pude fazer Libertadores, pude fazer mais Brasileirão, pude fazer mais Copa do Brasil, pude estar em outras competições, né, em outros estádios também, de fazer jogos com outros adversários também, de peso, de time grande, de fazer clássicos, então foi uma experiência muito legal, assim, que era muito bacana de estar ali, de fazer, e um clube que tem muita história, né? O Santos tem muita história, então tem muito uma mística com os jogadores do passado, tem algumas coisas que ainda são mantidas e que estão sempre por lá, então poder conhecer algumas figuras até, né, que são muito ricas do futebol brasileiro, isso também foi bem legal, assim, de estar lá e até ter contato com isso também, né? A gente fala muito do futebol hoje, do dia a dia e tal, mas também tem a história e ela é importantíssima, né? E eu via isso também de uma forma bacana, de poder rever essa história, de conhecer, de saber mais, e de estar com gente que também fez história no futebol brasileiro. Foi bem legal, assim, uma experiência diferente, né? Uma experiência diferente também por estar só com o Santos, né? Como você bem falou, aí eu fazia todos os clubes, também fazia o jornalismo geral, então não dava para ficar muito com aquilo, não dava para aprofundar muito naquilo. E aí lá no Santos não, né? Meu trabalho era viver do Santos, então também podia conhecer melhor o clube e tudo mais. Então isso também foi bem bacana de poder participar, de poder mergulhar um pouquinho mais na história. Que legal, você falou daquele E ainda episódio. tinha o Jorge Sampaoli também, né, Glaucio? Você chegou a conviver com ele também uma época, né? Sim, peguei o ano todo de São Paulo, né? Eu vim para cá em outubro, né? Então, quase que a temporada toda do São Paulo lá no Santos eu acompanhei desde a chegada dele, ele foi apresentado em dezembro de. Nós estamos em 20, né? De 18. E aí acompanhei toda quase a temporada dele no ano passado lá. Então, também teve isso, assim, eu também peguei várias coisas, né? Eu peguei muitos altos e baixos lá no Santos num curto período. Cheguei, era o Jair Ventura, com muita pressão, sai, não sai, saiu. O Santos com ameaçado de rebaixamento, aí chegou o Cuca. Cuca, uma pessoa assim muito legal, que eu também me surpreendi de forma positiva com o Cuca. Um cara muito bacana de trabalhar, também muito respeitoso com a imprensa, também de bom papo, sempre ali trocando ideia com a gente. Foi um cara que me surpreendeu demais, foi legal de trabalhar com o Cuca. E depois veio o Sampaoli, né, que também teve toda essa mídia, essa coisa de ser ele e
do que o Santos estava propondo para a temporada, então eu peguei ele quase o ano todo dele lá, né? E era difícil trabalhar com o Sampaoli, né? Muito bem, você falou dessa relação com o cinegrafista, com o auxiliar, né, que te deixou triste naquele episódio por estar junto com eles. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa relação do repórter de TV com o cinegrafista, que eu acho que é uma escola muito bacana, né, para o repórter, para o cinegrafista, para todo mundo ali. É uma parceria realmente ali. Queria que você contasse um pouquinho mais, porque aqui em São Carlos a gente tem gente muito boa que trabalhou com você aqui, que se a gente for citar nomes, a gente vai acabar cometendo algum deslize aí de deixar alguém de fora, né? Tem. Beijo para eles, inclusive. É uma relação, pelo menos para mim, fantástica, né? Assim, eles são a nossa base ali na rua, né? A gente é uma coisa só e tem que haver essa parceria, tem que haver essa união para trabalhar, e eles ensinam demais, né? Aí na IPTV eu fui formada por esses repórteres cinematográficos, eu fui formada profissional de TV por eles. Então, assim, eu tenho um carinho enorme. Saí daí já faz mais de 2 anos e a gente se fala quase que diariamente. Tem sempre uma troca de mensagem. Sempre alguma coisa que acontece aí, eles lembram de mim, eles mandam áudio, mandam vídeo. Qualquer pataquada que acontece aí, eles lembram e mandam, né? Parece tudo que dá errado, eles lembram de mim, não sei por quê. Aí mas tem uma relação assim que é muito legal. Em Santos eu ficava fixa, a gente era uma equipe fixa, então era só um cinegrafista e eu, né, no esporte, na cobertura do Santos. Trabalhava esporadicamente em período de férias, alguma outra coisa com os demais da casa, mas era um cinegrafista fixo. Então, assim, é uma parceria assim, muito grande. É mais que um relacionamento, sabe? A gente divide muita coisa, a gente divide não só o trabalho, a gente divide a vida, né? A gente conversa muito, a gente se aconselha muito. É uma relação muito legal, assim. Eu tenho um carinho, eu tenho um amor muito grande por esses meus companheiros de rua, porque, de fato, a gente aprende muito um com o outro e a gente se ajuda muito. E tem que ser essa relação de parceria, senão o trabalho também não sai, porque a gente passa o dia junto, você passa o dia junto trabalhando, viajando num carro, e tem que ter isso, né? Porque eu tive muita sorte na totalidade, ter esses companheiros, assim, de ter esses parceiros aí de vida mesmo, e que estão comigo até hoje, mesmo não trabalhando junto, mas nós estamos juntos até hoje. Então é muito legal, é uma relação muito bacana. Pô, muito bonito, realmente, essa relação. Ô, Dinho, fica à vontade, meu amigo. Ô, Glaucio, trabalhando em grandes redes, né, como foi a Globo e agora na ESPN, inevitavelmente você acaba trabalhando com pessoas assim, que são seus ídolos, né, que são suas inspirações, pessoas que você sempre sonhou em se aproximar, tal, né? Sem citar nomes, tá? Não precisa citar nomes. Tem alguém que te decepcionou? Que você fala, puta, eu não imaginava que esse cara fosse assim, essa pessoa fosse dessa forma. Tem. Tem porque, assim, a gente vê como um todo, né? Então, você admira aquela pessoa profissionalmente, mas não conhece ela como pessoa, então você idealiza aquilo. Então, tem gente que continua sendo uma super referência como profissional e você fala, nossa, muito bom, mas às vezes como pessoa não é aquilo que você esperava, né? Então, acontece. Eu acho que acontece porque não dá para ser também 100%, né? Acho que não dá para a pessoa também, não dá para ter tudo também. É uma pessoa muito legal e às vezes um profissional mediano, não sei. Acho que vai equilibrando um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Mas teve sim. Teve gente que às vezes você se decepciona e como às vezes também tem gente que às vezes você nem tem tanta simpatia ou nem tem tanta admiração, e aí quando você conhece aquela pessoa melhor, você fala, nossa, que pessoa bacana, e aí você passa até a ver de uma forma diferente por ver que é uma pessoa legal, mas acontece dos dois modos. Acho que é bem na vida isso também, né, Dinho? Não só na profissão, no jornalismo, acho que é de uma forma geral, né? Infelizmente, assim, a gente acaba, como você diz, a gente acaba idealizando alguma coisa, né, para a pessoa ser referência naquilo que faz, né? E, de repente, assim, no convívio não é aquilo que a gente esperava.
mas estamos sujeitos a isso, né? Pois é. Oba, fica à vontade, meu amigo. Ô, Glaucia, fora o futebol, fora o esporte, qual reportagem que você fez que mexeu muito assim com você, que você chegou depois em casa e falou, nossa, ficou marcado, emocionou, você acha que ficou 100%? Ah, tem coisa que marca, assim, pelo lado humano das coisas, né? Eu acho que duas me marcaram bastante. Uma, um acidente que a gente fez aí na Washington Luiz, foi um acidente bem feio, eram duas carretas. A princípio eram duas carretas, a gente chegou na hora do acidente, duas e tal, tá pegando fogo, uma era de material de algodão, então aquilo pega fogo e tudo parado, aquela loucura e tal. E aí eu acho que eu peguei um bombeiro, a polícia, alguém para pegar a informação e aí perguntando o que aconteceu e a pessoa me falou, então porque o carro, eu falei, mas que carro? O carro passou à frente, eu falei, mas que carro? Aquele carro ali embaixo. Tinha um carro que estava um papel embaixo de um caminhão, um dos caminhões do acidente. E a gente, né, via muito isso e lógico que já choca, né? Nossa Senhora. E aí a gente teve que ficar esperando quando eles fossem tirar o carro dali. E aí pegou fogo, o corpo tava bem, não dava para identificar, mas acharam um documento, alguma coisa que dava para identificar quem era, e era uma moça de 20 e poucos anos. E aí aquilo mexeu muito comigo, porque eu sempre peguei muita estrada, sempre andei muito sozinha de carro e, né, e viajando para trabalhar ou para ir ver a família. E aquilo mexeu muito, porque eu também tinha muitas amigas que trabalhavam em outra cidade, moravam em outra e vivia pela estrada. E aí eu fiquei muito tempo ali pensando, sabe? Nossa, a gente tem essa vida também. A menina que estava trabalhando, estava viajando a trabalho, parece que era o carro da empresa, inclusive. E aquilo mexeu muito comigo nesse sentido, da gente tá muito exposto, muito sujeito a isso, e assim, sabe de quando tem aquela identificação, porque era uma moça na mesma idade que a minha, das minhas amigas na época, né? Então aquilo mexeu muito comigo, aquilo me marcou bastante. E uma outra foi uma retirada de umas famílias de uma área, foi em São Carlos, a retirada de umas famílias de uma área de ocupação. Era uma área enorme, assim, tinha muitas famílias, tinha muitos barracos de madeira e tal. E a gente passou a tarde ali esperando, era um entrave jurídico, uma coisa bem amarrada. E aí, no fim da tarde, 6 horas da tarde, resolveram de fato despejar aquelas famílias. E a gente estava até já com o horário apertado e tudo, e conversando com família dali, família daqui, começaram a derrubar barraco e muito choro, criança. E a gente começou a colher uns depoimentos muito fortes, assim, de mães com crianças e tal. E eu e o cinegrafista, quando a gente acabou de gravar, a gente começou a chorar os dois de ver aquela situação, né? E começou a chover, era 6 e pouco da tarde, já estava um dia mais friozinho, aquele friozinho de fim de dia de São Carlos, e ainda começou a chover e aquelas famílias já não tendo mais para onde ir. Aquilo também me marcou bastante, assim. Muito bem, a gente viu dois acidentes esse ano, né? Dois, né, que nós vimos, né? Voltando de São Paulo, nós três. E a gente já fica sem ver vítima ali, nada, e a gente já fica pensando também na nossa família, alguns dias, procurando saber se realmente aquele acidente saiu relativamente tudo bem, né? Que ninguém tenha se machucado de uma forma mais grave. E realmente, a gente está nessa vida doida de fazer os jogos, aí, de ir para lá e para cá. Acontece muito da gente parar realmente algumas vezes e ficar pensando nesses bate-voltas aí que a gente faz para fazer o futebol. A gente falando com o Celso Unzelt aí na semana passada, Glaucio, ele falou inclusive a gente perguntando sobre o pessoal que passou como aluno dele, né, na faculdade, na Casper Liber, ele citou a Lívia Laranjeira naquela cobertura, né, do voo da Chape, e falou assim, pô, o jornalista tem que estar tão preparado porque a menina saiu daqui para fazer a final, né, da Sul-Americana, pô, acho que seria para ela, assim,
dos primeiros ápices aí da carreira, de fazer um evento sul-americano, uma final, e de repente ela se deparou ali com aquela situação de ser a jornalista realmente, não só o jornalista esportivo, mas o jornalista mesmo, para trazer todo aquele tipo de fato e realmente tem que estar preparado, eu acho. Né? Pois é, você sai com uma pauta, uma proposta, né? Mas é tudo muito dinâmico. Então, esse exemplo dela é bem isso mesmo. Você vai para um momento que seria de festa, de jogo, e acaba se deparando com uma tragédia, né? Então, tem que estar pronto e não tem jeito. Ali na hora tem que encarar, por mais que aconteça isso que você estava falando, a gente já passa na nossa cabeça, a gente humaniza a coisa, né? Porque às vezes a gente vê, acontece na TV e tal, mas você estando ali, você se colocando no lugar, enfim, toma uma outra proporção, né? Então, tem que saber trabalhar isso também ali no momento da cobertura. Sem dúvida. O Dinho, Rova, mais alguma? Não, da minha parte. Fazer a última, Rafa. Não sei como é que tá o horário aí. 1h30. Daqui a pouco nós vamos passar o tempo dela aí do Sport Center. Olha, como você fala, Rovani, você fala muito, Rovani. Tá louco. Você viu? Eu falo demais. Da nossa demais. parte é um prazerzaço, viu, Glaucio? Você é louco. Não, nem contei as histórias do Rovanir ainda, gente. Então, abafa isso daí. Esse bloco ainda, é verdade. Bastidores da notícia. Vai ficar para a próxima. Ô, Glaucio, sobre essa volta aí de alguns clubes, na minha opinião, meio que absurdo, Flamengo tentando voltar, Grêmio e Inter voltando, como você está vendo essa ideia maluca aí de alguns dirigentes tentando voltar no meio dessa pandemia, morrendo 700 pessoas por dia no Brasil, e eles tentando aí voltar a uma normalidade que não existe mais. Tô contigo, Rovani. Também acho precipitado, também acho forçar uma barra aí sem necessidade, né? Tudo bem, muito se fala da questão financeira, de clubes quebrando, de clubes... Sim, a gente sabe disso, a gente sabe também do lado do atleta, do pessoal que também vai ficar sem trabalhar e tudo isso, mas eu acho que a vida é o principal valor, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse momento. Então, eu também acho que é uma volta precipitada, também acho que é acho que é forçar uma situação, que foi o que você falou, forçar uma normalidade que não existe, que não sei quando vai existir, não sei se vai existir tão já, mesmo se a gente voltar em junho, julho, agosto, que seja daqui 2, 3 meses, essa normalidade ainda não vai ser o nosso antigo normal, né? Não vai ser assim. Não vai ser assim porque vai estar vazio, não vai ser assim porque a gente ainda vai ter casos da doença por aí, não vai ser assim porque você ainda vai ter medo de ir para lá e para cá, ir para aglomeração, ou até mesmo ir ao supermercado. Como a gente vai hoje em dia, você fica ali atento a tudo que você está fazendo. Então, eu acho que não tem a menor necessidade de forçar essa situação, né? E assim, ainda dentro desse cenário, a gente está falando de grandes clubes que talvez tenham uma estrutura de higiene, de testes, e a turma que não tem isso? E o clube menor, que a gente sempre fala também, que a gente sabe que não vai ter condição de comprar teste para todo mundo, que a gente sabe que também não vai ter condição de proporcionar toda essa higiene, tudo isso, porque isso é um custo também, né? Então, assim, é de se pensar, né? Porque é uma totalidade, a gente tem um país imenso, os nossos próprios campeonatos já mostram realidades muito diferentes dentro dos clubes que a gente tem. Nas divisões dos nossos campeonatos estaduais, a gente já tem muita diferença. Então, não é assim, não dá para a gente fazer tudo como um balaio só, né? Então, eu acho muito complicado e acho que é precipitada essa tentativa de volta. Não adianta falar, não sei onde está voltando, a Alemanha vai voltar, não sei, mas assim, né, há de se ver cenário por cenário, país por país, quem já enfrentou, quem já passou, quem tem um recurso daqui, quem tem outro recurso dali. Eu acho que cada um na tua realidade. E na nossa, não tem condição para já. Muito bem. Mais alguma, Dinho? Não, era mais ou menos também na mesma linha que o Rovanir fez aí sobre a volta dos campeonatos, né? Verdade, a gente fica nesse entrave, né? Nessa sinuca aí.
O pessoal, vai voltar, não sei o quê, não tem condição de voltar, não tem. E a gente já, nas conversas nossas aqui também, a gente só vai voltar a transmitir jogo aí em estádio quando a gente tiver segurança, isso já está, né, mais que definido aí pela nossa equipe, porque não dá para arriscar realmente a gente sair de casa e de repente trazer alguma coisa para nossa família aí a troco de futebol, Exatamente. né, de uma coisa que não tem necessidade, né, negócio. Bom, É claro, é lógico que a gente quer, né, Rafa? A volta e a gente vive disso, a gente gosta, é o nosso trabalho também, né? Mas sim, assim como jogadores, comissão, todo mundo que vive do futebol, a gente também vive, eu acredito que para eles também seja esse mesmo pensamento seu, né? De voltar para casa e ter a família, de também ficar doente, de também, né? Eu acho que é a preocupação de todos nós que estamos envolvidos. sem dúvida. Glaucio, da minha parte, eu vou já te agradecer. Obrigado aí por atender o nosso convite mais uma vez. Obrigado pela ESPN aí por liberar você mais uma vez aí pra gente. Pô, sensacional, uma noite fantástica para nós aí poder contar a história, falar sobre a sua carreira, falar sobre esse momento do futebol, né? E a gente vive realmente essa expectativa de tudo quando estiver bem, a gente voltar às transmissões. Um dia que a gente estiver em São Paulo aí já está mais do que convidado a estar conosco, parceira nossa, né? E muito obrigado aí por participar conosco realmente aí nessa noite especial, nesse dia tão especial, né, que é o Dia das Mães aí, uma data tão bacana. Boa, Rafa. Eu que agradeço o convite de vocês. Fiquei muito feliz de estar aqui. Valeu a nossa tentativa de ajustar nossas agendas. Foi muito Valeu. bom. Estamos aqui falando já há um tempão. Parece que começamos agora o nosso papo. Tem boas coisas para falar e fiquei muito feliz mesmo de estar com vocês de novo. E com certeza, tudo voltando ao normal, a gente vai se encontrar, seja num jogo, seja para um café. A gente precisa colocar mais esse papo em dia no bastidor também, porque tem o off para contar, né? Tem o off. Verdade. Rovani, Ele tá tudo quietinho ali, bem. ó. Ele fica ali moitadinho, ó. Ele fica Ai, lá Rovani. quietinho. Ele pôs até Fica. mudo ali no microfone, ó. Conheço o Rovani de outros carnavais. Ai, gente, mas obrigada, viu? Tô Muito bom estar quieto, com tô quieto. vocês. Beijo grande, beijo para as mães também, mais uma vez, para todo mundo que está com a gente. Um beijo aí para a turma de São Carlos e de toda a região. Valeu, Dinho. Fica à vontade aí para se despedir da Glaucia. Não, em primeiro lugar, eu só quero agradecer pela essa atenção de sempre dela com a gente, né? Dizer assim que eu fico muito feliz pelo rumo que a carreira dela está tomando, né? Pelas conquistas dela, né? E dizer assim que no momento assim que igual a gente comentou no começo, falou no começo sobre esses problemas do jornalismo, né? Que as pessoas estão terceirizando a culpa, né? Pelas escolhas delas, estão terceirizando para o jornalista, para as empresas. Então, dizer assim que a gente é totalmente solidário a vocês, a gente tá do mesmo lado, né? E eu sempre falo que eu vou estar sempre do lado do profissional da saúde, do jornalista e do professor, né? Independente de quem esteja do outro lado. E te agradecer, tá? Principalmente assim pelo esforço, né, de nos atender num domingo assim que seria o momento do seu descanso. Muito obrigado, Glaucio. Eu que agradeço mais uma vez. Romar, tá quietinho aí, ó. Solta o mudo aí, meninão. Fica à vontade aí para falar com a Glaucia. Mais uma vez agradecendo pela parceria de sempre, quase 10 anos já de amizade, né? Várias histórias aí. Tem que agradecer muito aí pela essa parceria, pela moral que deu aí, mais uma vez, para a Rádio Rock Esportiva. A gente sempre conversou, muitas vezes ela chateada, cansada, as coisas pareciam que não dava certo, mas sempre confiando, sempre acreditando que dias melhores viriam e vieram. Então, ela é merecedora de tudo isso. A gente sabia que a Glaucia tinha potencial de ir muito longe, como ela está aí, como chegou muito longe, e tem muita coisa boa ainda pela frente. Agradecer realmente pela amizade, pela parceria de sempre, e tamo junto. Muito obrigado, Glaucio. Muito bom. Eu que agradeço esses anos e anos de amizade, de história, e sempre muito bom compartilhar essa jornada com vocês, né? Estivemos juntos em tantas coisas, trabalhando juntos, em coberturas, então é bom que a gente faz parte da história um do outro.
Todos nós, isso que vale, isso que fica, né? O bom é a resenha, não é isso? Verdade. Verdade mesmo. Verdade. Na próxima ele não escapa, viu, Glaucio? Na próxima nós vamos colocar ele na parede aqui, você vai ver. Acho é amanhã já a próxima ou não? Pode ser, mas... Ah, se deixar o Rafael, tem todo dia. Rafael empolgou com esse negócio de live, menino do céu. Foram ensinar ele a fazer live, eu não sei quem foi que ensinou. Ele invadiu o live até do Dandão ontem. Ainda mais se for pra contar suas histórias. Aí ele vai embora, cara. Nossa, aí eu tô pego, né? O povo gosta pouco, né? Se deixar, eu vou de segunda a segunda aqui. Obrigado, viu, querido? Obrigado aí. Um abração pro Rafa também. Um abração no Rafa. Será dado. Toda a família aí. E até uma próxima em breve. Eu que agradeço. Um beijo enorme pra vocês, viu? Valeu. Obrigado. Valeu. Tá aí. Obrigado, Dinho. Obrigado, Rova. Valeu a todos vocês que estiveram conosco aí em mais uma live da Rock Esportiva, nesse Dia das Mães. Mais uma vez, um beijão para minha mãe, que está nos assistindo aí também. Um beijão para ela, para minha esposa Dani, para minha sogra, para todas as mães aí da minha família, dos meus amigos, para toda a rapaziada. Gente, até terça. Terça estaremos juntos aí mais uma vez, mais uma live aí da Rock Esportiva, se a gente não voltar amanhã para falar do Rovanir, tá bom? Beijão para todos. E até lá! Rádio Rock Esportiva. Valeu, pessoal. Valeu, Glaucio. Obrigado, viu? Foi ótimo estar com vocês. Até a próxima aí. Agora o Rafael tá tocando a música lá, são 3 minutos de música. Vai tá tocando para ficar caboclo de novo. E a gente falando? Não, acho que já cortou. Você não falou nada? Desliga aí, desligam, tem um monte de coisa pra desligar. Agora se saiu também. Agora já foi.